Bom dia, galera! Bom, mais um dia mega ensolarado aqui, cheia de coisas para fazer. Tenho vídeo e atendimento em um cliente hoje também, mas tô vindo pra gente finalizar um conteúdo das crenças limitantes, que estão os vídeos anteriores aqui no canal, que eu trouxe ali uma primeira parte, vamos dizer assim, e agora eu vou trazer a segunda parte. A gente fala de 4 crenças limitantes predominantes, e naquele primeiro vídeo eu trouxe as 2 primeiras. E agora eu vou trazer as outras 2. Então acompanha com a gente aí no vídeo pra gente continuar esse assunto que é tão legal, tão interessante e tão influente na nossa vida, certo? Um ótimo dia para nós e vamos lá! Passando aqui um resumo bem breve aí do que são as crenças e o que são as crenças limitantes pra gente seguir no conteúdo e tocar. O que são crenças, gente, rapidamente aqui, só pra gente relembrar do primeiro vídeo. Crenças são historinhas, ideias que a gente cria na nossa cabeça, nós criamos, certo? Na nossa cabeça, com base no nosso perfil predominante de personalidade, e aí eu sempre cito aqui, né, que um dos testes que eu considero mais assertivo, que tem mais testes e que é mais fiel, vamos dizer assim, é o Big Five. Uma hora a gente vai falar só dele. Então, um traço de personalidade predominante, misturado às minhas histórias de vida, somado às minhas histórias de vida, as experiências, multiplicado pelos anos, ou seja, quanto mais antiga a crença, mais enraizada ela está. Por isso as maiores crenças são criadas no período da infância, certo? Só retomando aqui rapidamente para a gente seguir. Quanto mais antiga, mais enraizada, mais difícil de tirar, uma conexão neural mais forte. E para eu mudar isso, eu preciso fazer uma nova conexão neural que substitua aquela. Isso é trabalhoso, difícil, demorado, enfim. A gente fala disso mais no final do vídeo, um pouquinho de novo. Isso são crenças. Pensa aqui, por que a gente fala multiplicado pelos anos, né, de vida ou pelos anos que aquela crença existe? Porque a gente só quer reforçar que quanto mais antigas, mais difíceis de a gente ressignificar, de a gente conseguir mudar. A maioria delas na infância, lembrando que a raiz delas normalmente está alocada no meu subconsciente. Normalmente, às vezes está no consciente, muitas vezes está no subconsciente. Importante que essas informações que a gente tem no nosso cérebro e que a gente captou ao longo da vida, através dos nossos sentidos, do que a gente ouviu, do que a gente viu, do que a gente sentiu, os nossos sentimentos, enfim, emoções, pensa que aquilo está alocado ali no nosso cérebro e eu me esqueci o que eu estava falando. Um momento, por gentileza. Me lembrei. Essas crenças, elas, quando a gente fala que elas estão há muito tempo ali, e mais difícil é de eu criar uma nova conexão, um novo comportamento em cima disso, tem uma questão que, embora ela esteja lá desde a nossa infância, o nosso sentimento em relação a ela é atemporal. Ou seja, quando eu crio uma crença, eu tenho uma crença gravada no meu consciente ou subconsciente, na maioria das vezes subconsciente, eu tenho essa informação gravada lá, e lembra que ela foi através das minhas experiências misturada com o meu perfil de personalidade, mas as minhas experiências de vida, elas vêm através dos meus sentidos, cheiro, visão, né, paladar, olfato, enfim. O que acontece? Essa informação foi gravada no meu cérebro. Quando algo acontece hoje em dia, eu sinto o mesmo cheiro, eu vejo uma coisa que me lembra, eu ouço uma coisa que me lembra aquilo, automaticamente eu acesso essa crença. E acessando ela, eu me comporto da mesma forma. Esse acesso à crença, ele é atemporal, ou seja, eu me lembro da mesma sensação que eu tive lá quando criança, medo, vergonha, nananana, lá de criança, mesmo que isso não seja mais uma realidade. Então eu acesso essa crença, reproduzo o comportamento, sinto a mesma coisa de quando criança e reproduzo um padrão de comportamento que eu criei na minha cabeça para me defender, para não sofrer com aquela crença. Isso, na verdade, crenças são isso. Quando é crença limitante, é a que eu crio para me defender. Né? Crença é a historinha que eu contei lá, acesso através dos meus sentidos. Quando é que ela se torna limitante? Quando ela foi traumática, quando ela foi triste, quando eu sofri. Aí ela se torna limitante por quê? Porque aí eu crio
né? Através de sinapses neurais, conexões neurais, através de uma série de mecanismos, vamos dizer assim, no nosso cérebro, eu crio um comportamento padrão para me proteger de ficar triste ou de sentir aquilo de novo, de me sentir exposta de novo, de ter medo de novo, de ter vergonha de novo. Então, eu crio um comportamento padrão que é uma defesa. Só que essa defesa me limita. Por que ela me limita? Primeiro, porque ela não é real. Eu estou me defendendo de algo que não é mais verdadeiro. Isso não está mais acontecendo. Mas a minha crença limitante, ela é atemporal. Eu estou sentindo como criança, mesmo que não seja mais real. Então, ela me limita de fazer algo que hoje eu seria assim capaz, por exemplo. Ou eu poderia assim fazer, mas ela já me limitou. E na minha cabeça, no meu cérebro, eu estou me protegendo, me defendendo de sofrer ou de sentir novamente aquele sentimento ruim que eu senti no passado. Isso é uma crença limitante. E aí a gente vai abrir 4 tipos principais, que foi onde a gente parou no vídeo anterior. Eu falei dos 2 primeiros e agora a gente vai falar dos dois últimos, dos terceiro e do quarto, tá? Estilos predominantes. Bom, gente, vamos lá aí para esses 4 grupos aí de crenças que, na minha opinião, né, tem vários estudos, na verdade, falando de crenças limitantes. Existem diversos estudos e diversas crenças que são mencionadas como relevantes e que aparecem muito. Mas eu gosto bastante dessas 4 e elas linkam muito com outras 3 que são muito parecidas também. Eu vou citar as 4 aqui, depois eu vou fazer um link ali com as 3 bem rapidinho, tá? No primeiro vídeo, eu falei de identidade e de merecimento. Identidade é quando eu sofri algum trauma, por exemplo, na minha infância referente... Vamos pegar a minha imagem física. Então, eu era gordinha, eu sofri bullying no colégio, eu fiquei traumatizada, aquilo me gerou um sofrimento. Eu tenho um problema com o peso até hoje, por exemplo. E aí, mesmo que eu esteja super bem, que isso não seja mais uma realidade, eu continuo achando que eu sou gordinha e eu continuo ruminando aquela ideia e tentando me adaptar para agradar os outros. Eu preciso de um reconhecimento por não ser gordinha, para não sentir mais aquele sofrimento da infância. Então, esse é um dos exemplos de identidade, tá? Mas tem vários outros. É tudo que reflete na nossa identidade de forma que não é mais real, mas a gente continua linkando numa crença do passado. Depois eu falei no outro vídeo também de merecimento, e eu tô só relembrando, por isso tô falando bem rápido, que é quando por algum motivo eu fui repreendida na infância, eu tive algum trauma na infância que me deu a entender que eu não merecia as coisas, que por algum motivo eu não merecia ganhar, eu não merecia ter. E hoje em dia eu considero que eu não sou merecedora de coisas boas, então eu nunca mereço nada. Então o relacionamento para mim é como se eu não fosse digna da pessoa que eu estou, né? Então eu não mereço aquela pessoa, eu não mereço aquele emprego, eu não mereço. E aí o que eu faço? Eu mesmo saboto aquela situação, porque eu não me considero merecedora. E como eu não me considero merecedora, eu acho que eu vou perder, e como eu acho que eu vou perder e eu não quero sofrer, eu mesmo já saboto para me defender, tá? Então essa é a de merecimento, é quando eu não me considero merecedora e eu mesmo vou jogando isso contra mim. Depois a gente tem aí as outras 2, que é a de capacidade. A de capacidade, ela é referente às minhas habilidades. E aí normalmente é aquela pessoa que diz eu não consigo para muitas coisas ou para algumas coisas. Eu não consigo, eu não sou boa. Por exemplo, eu nunca fui boa. Vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto de cantar, eu sempre quis cantar. Mas eu não sou boa para cantar. Isso é uma crença limitante minha. Eu ouvi isso algumas vezes, de forma, vamos dizer, até indireta. E quando eu tentei cantar, obviamente, todo início é ruim e eu ouvi algumas frases negativas. Então, vamos lá. De capacidade. Eu não sou boa para cantar, eu nunca vou conseguir cantar, eu nunca vou ser boa para isso. Pronto, é uma crença limitante. Automaticamente, eu me saboto com aquilo ali. Por quê? Porque se eu considero que eu não sou boa, eu já não acredito que eu vou ser. E no medo de sofrer, caso eu consiga e aí eu seja novamente criticada, eu já me saboto para dizer que eu não sou e às vezes eu nem tento. Ou eu tento, mas de verdade, eu faço não dar certo, porque eu não quero sofrer. Afinal de contas, eu sempre soube que eu não era boa nisso.
Então, é uma sabotagem também contra mim por medo de um resultado negativo que eu posso ter referente àquilo e linko naquele sofrimento do passado. Certo? Então, a de capacidade, ela é normalmente, quando ela fala de alguma habilidade que eu não tenho e quando ela vem acompanhada do eu não consigo, eu nunca consegui, eu não sou boa, eu não consigo. E através das minhas palavras e dos meus comportamentos, eu mesma me diminuo, eu mesma me deprecio. Quando eu me deprecio, qual é a informação que eu tô passando pro mundo, que eu tô passando pro outro? Que eu sou menor do que eu realmente sou. Que eu sou mais incapaz, que eu não me valorizo, que eu não sou merecedora, que eu não sou boa, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Muito bem. Nos relacionamentos, e a gente tem vídeo de relacionamento aqui, o que o relacionamento é? O relacionamento, ele reflete o comportamento do outro. Se eu me deprecio, automaticamente, a pessoa que está comigo, ela reflete o meu comportamento. Ela também se sente no direito de me depreciar, até porque aquilo se torna natural. Se eu digo que eu não sou boa, é natural a pessoa estar comigo concordar e dizer que eu também não sou boa naquilo. Ela vai refletir o meu comportamento. Eu passo uma informação e essa informação volta para mim. Então, se a gente for falar de relacionamentos, isso é bem problemático, bem tóxico. Além disso, eu diminuo o meu amor próprio. Quanto mais eu me deprecio, menos eu acredito em mim, menos eu acredito que eu sou capaz. Automaticamente eu sou menos feliz porque eu tô sempre me comparando, eu tô sempre me diminuindo e eu tô sempre me colocando abaixo do lugar onde eu poderia estar. Então, eu destruo aí com o meu amor próprio. Quando eu destruo com o meu amor próprio, quando eu me deprecio, eu tenho uma fórmula bombástica para relacionamentos ruins, situações ruins, tanto no âmbito profissional, quanto familiar, quanto conjugal, porque é a imagem que eu tenho de mim e que eu transpareço e permito que os outros me tratem daquela forma, tá? E a menos que eu tenha uma pessoa perto de mim, pessoas perto de mim que entendam isso e identifiquem e notem que é uma crença limitante e me digam, não, isso não é verdade, eu vou ter pessoas que reforçam as minhas crenças. Ó, que maravilha, que felicidade, né? Me tornando cada vez mais incapaz de fazer as coisas ou de me enxergar como eu sou. Muito bem, sabendo disso, existe alguma possibilidade de mudar isso? É claro que sim. É fácil? É claro que não. Quais são os passos aí pra gente, vamos dizer assim, iniciar uma mudança de forma saudável, né? Primeira coisa, eu preciso ter uma identificação das minhas crenças. O que é fato e o que é crença? Fato é fato, gente. Importante, a gente procura fatos que comprovem as nossas crenças. Cuidado. Fato é fato. É o que é inegável. A historinha criada em cima, fui eu quem criei. Identificação de crenças, confiro se é um fato ou se é algo que eu criei, que eu inventei com base nas minhas. O profissional ajuda muito nessas horas, tá, gente? Porque o profissional ele vai saber identificar, vai saber puxar lá na tua infância e dizer, não, só um pouquinho, isso aqui é um reflexo daquilo lá, isso aqui não é verdade, tá conseguindo ver? O profissional auxilia bastante. Identifiquei, vi que, né, aquilo ali é uma crença, vou trazer para a consciência. O que é trazer para a consciência? Eu começo a pensar naquilo, ou seja, toda vez que eu sentir aquilo de novo e eu for me comportar, eu tomo consciência e eu paro e eu racionalizo para que eu tenha uma emoção correta, um sentimento correto e um comportamento correto. Não é fácil, assim como eu falei, é bem mais difícil do que isso. Mas eu trago para a consciência para racionalizar. Trazendo para a consciência, eu tenho que confrontá-lo. O que é confrontá-lo? Mesmo que a minha cabeça esteja dizendo, tu não é capaz, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, o fato de estar na minha consciência, tu vai fazer o quê? Eu vou conseguir, eu vou fazer. Vou confrontar. Mesmo não acreditando no início. Tá bem? Confronto. Depois do confronto, eu vou conseguir ter uma mudança de comportamento. Quando isso começar a gerar resultados diferentes, automaticamente o meu cérebro começa a fazer uma nova conexão neural, uma nova sinapse neural e vai criar um novo comportamento, uma nova atitude. E aí eu me convenço daquilo, eu ressignifico aquilo e eu tenho um novo comportamento. E aí eu vou ter dois caminhos, aquele velho e o antigo. E às vezes eu vou escorregar no velho. E aí eu preciso, volta para a consciência, racionaliza e vem para o novo de novo. Isso vai acontecer. É trabalhoso, é difícil. A gente tem aqui no canal outros vídeos falando de como alterar padrões de comportamento. Não é fácil, não é. Essas coisas estão enraizadas na nossa cabeça há muito tempo, gente. Mas é totalmente necessário e vale muito a pena. Os resultados da nossa vida começam a mudar quando eu mudo o meu comportamento com consciência. Porque aquela coisa que eu achava que eu não era boa, quando eu tiro a trava de eu não sou boa e eu começo a fazer, ela começa a me gerar um resultado diferente,
Isso vai me trazer uma satisfação que eu nunca tive. Ah, mas alguém pode me criticar um dia, tá bom, mas aí eu tenho consciência que é só uma crítica. A realidade não é mais a mesma, é só uma crítica, tá tudo bem. Então, eu não preciso agradar a todos, eu não preciso de reconhecimento o tempo todo. Eu preciso fazer o que eu quero fazer, ser feliz. Então, vamos lá, né? Que a gente consiga, que o conteúdo tenha sido interessante para vocês, que seja viável, profissionais ajudam nisso. Existem testes, sim, eu acho difícil a gente conseguir trazer por aqui, mas a gente pode pensar numa forma que a gente consiga trazer essas coisas para a consciência, ressignificar, mudar nosso comportamento, tirar essas travas que nos limitam. A gente é muito limitado, gente, muito limitado, realmente. E evoluir, ser mais feliz, mais leve, mais tranquilo, derrubar esse monte de muralhas que a gente criou na nossa vida. Certo? Espero que gostem do conteúdo, nos ajudem se inscrevendo, curtindo e compartilhando e apliquem aí na vida de vocês. Ok? Um ótimo dia, fiquem com Deus e até mais!